Segundo Crônicas 20, de 1 a 12. Diz assim a santa palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que fica em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adestes para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e o dos montes Seir, cujas terras não permites a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Nós temos uma impressão que é absolutamente comum, de imaginar que os grandes governantes, que os monarcas, que as pessoas que detêm o poder e a autoridade, e que em razão da dinastia ou do trono governam muitas pessoas, são o primeiro em comando dos grandes exércitos da terra, possuem reserva de ouro, possuem muita gente sob o seu comando, que essas pessoas da realeza não passam por dificuldade. Ainda hoje, nas poucas monarquias que existem no mundo, para nossa observação, quando nós vemos na televisão, nos filmes, nas séries, nós imaginamos que esse tipo de gente não passa por dificuldade. Tem vários servos à sua disposição. Tem uma pessoa para sacudir e dizer: está na hora de acordar. Tem uma outra pessoa para sacudir e dizer: levanta, eu vou trazer o seu café. Aí tem uma outra para preparar o café e uma outra para levar o café. E aí tem uma outra para pegar a escova de dente e levar. E essa pessoa, quando termina de fazer o bochecho, depois da sua escovação, tem alguém para levar uma bacinha, porque o monarca não vai esticar o seu pescoço até a pia. Aliás, é um rei, é uma rainha. É muita gente sob seu comando, é muita autoridade, é muito poder, é muito ouro, é muito dinheiro. O texto dessa noite fala desse tipo de gente. O nome dele é Josafá, ele é rei de Judá. Ele é um homem rico, poderoso, tem um exército sob o seu comando, tem regalias. Muito especialmente, é um rei temente a Deus, diferente de tantos outros reis dos 2 livros de Crônicas. Um homem temente a Deus, não é um homem ruim, não é um homem truculento, e cheio de autoridade. E há 2 destaques na vida desse homem que chamam a nossa atenção. Sua Bíblia está aberta. O primeiro destaque está no verso 3. Diz o texto:
no início do verso 3, que Josafá teve medo. Os reis, os poderosos, também sentem medo. Ele está com medo, está com angústia profunda. O medo é a potencialização máxima de uma angústia. É quando ela extrapola os nossos sentidos e nos paralisa. O medo é paralisante. Um rei poderoso está com medo. E a segunda grande característica desse monarca está no último verso, que sustenta o que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Diz o versículo 12, que ele não sabia o que fazer. Homem poderoso, homem rico, um monarca, um homem que tem servos à sua disposição, um exército à sua disposição, um palácio maravilhoso à sua disposição. E diz o texto sagrado que ele não sabe o que fazer. Bem, até onde eu sei, pelo menos os nossos diáconos e a equipe de introdução, não apresentou-me numa folhinha que tem algum monarca aqui nessa noite. A presença de algum rei ou de alguma rainha das monarquias ainda existentes no nosso mundo. Então, eu posso fazer uma afirmação aqui. Que se reis sentem medo, que dirá nós que estamos aqui nessa noite? E eu posso fazer uma segunda afirmação aqui. Que se reis, às vezes, não sabem o que fazer, não sabem que direção tomar, que dirá nós que estamos aqui nessa noite? Sim, na vida tem momento que o medo nos pega. E sim, na vida tem momento que nós não sabemos o que fazer. Não sabemos qual decisão tomar, não sabemos por que as circunstâncias nos atropelam, não sabemos por que não conseguimos controlar o ambiente à nossa volta, ou mais, não sabemos por que não conseguimos nos controlar. Tem momentos da vida que nós não sabemos o que fazer. O que está acontecendo com Josafá? Diz o versículo 1 que 3 grandes exércitos estão indo contra ele. Verifique comigo. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, e alguns meunitas vieram a peleja contra Josafá. Josafá está em guerra, mas não é a guerra contra um exército, é uma guerra contra 3 exércitos. Josafá não está sendo atacado contra um inimigo, ele está sendo atacado contra 3 inimigos. 3 inimigos o atacam. Ele não está apenas pelejando em uma frente, ele está pelejando em 3 frentes. Mas isso não é uma coisa da vida do Josafá, isso é uma coisa da nossa vida. Porque se na sua vida e na minha, nós tivéssemos que enfrentar problemas, um de cada vez, seria maravilhoso. Você termina de resolver um problema financeiro, e aí resolveu o problema financeiro, não está devendo mais nada, está tudo equilibradinho, aí vem uma doença. Aí você vai se tratar. Aí você termina de resolver a sua doença, aí vem um conflito familiar. Aí você já não tem problema financeiro e você já não tem doença. Aí você vai enfrentar o problema familiar, você vai tirar de letra o problema familiar. Aí depois de você resolver o problema familiar, você vai lá e bate seu carro. Não tem problema nenhum, porque você não tem problema financeiro, se você está com a sua saúde em dia, a sua família está bem. Vai lá e conserta o carro. Aí depois que você bater o seu carro, seu filho resolve dar um problema. Mas não tem problema nenhum, porque você está sem problema financeiro, você está sem problema de saúde, o seu carro está em dia, você vai socorrer o seu filho problemático. Mas não é assim na vida. A gente fica doente, sem dinheiro, o carro bate e o filho dá problema na mesma hora. A gente tem crise conjugal, crise financeira, crise da saúde, de uma vez só. A gente tem problema na família, problema com dinheiro, problema no corpo, de uma vez só. A gente tem crise emocional, crise financeira, crise de tudo de uma vez só. O problema de Josafá é o nosso problema. Ele não está com medo à toa. Ele não está sem saber o que fazer à toa. É porque tem 3 grandes exércitos o atacando. Ele não tem que pelejar com um, derrotar, e depois pelejar com outro e derrotar, e depois pelejar com o último e derrotar. Ele tem que enfrentar 3 de vez.
Agora, desculpa, Josafá, você não é a última bolacha do pacote. Isso acontece com a gente também. Nós temos que enfrentar vários problemas ao mesmo tempo, todo dia. O carro quebra, o dinheiro acaba, o filho dá problema, a família dá problema, as emoções, as nossas emoções falham. E a gente tem que enfrentar. Então a semelhança de Josafá, a sua semelhança, a minha semelhança, a semelhança de qualquer ser humano de verdade, todos nós podemos passar por um momento de chegar à mesma conclusão. Não sei o que fazer. A pergunta é, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Eu tenho algumas propostas para você à luz desse texto. Em primeiro lugar, versículo 3. Quando você não souber o que fazer, busque ao Senhor. Então Josafá teve medo, diz o verso 3, e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. É interessante que quando ele recebe a notícia que 3 grandes exércitos estão vindo em seu desfavor, antes de reunir a tropa, antes de reunir os seus soldados, antes de reunir as armas, antes de reunir a espada, antes de reunir cavalo de guerra, ele reúne homens de oração. Antes de fazer estratégia bélica, antes de reunir cavalharia, antes de reunir cavalo de guerra, antes de pegar carroça, ele chama gente de oração. Ele busca o Senhor e apregou um jejum. Isso é um homem de Deus. Isso não é um rei qualquer. O que esse homem faz? A primeira coisa diante do seu desespero é buscar ao Senhor. Eu sou um homem digno, eu sou um homem que não consigo controlar as minhas emoções, eu sou um homem, eu estou com medo do exército, medo da minha reação, medo de mim mesmo, e só tem uma posição na minha vida. A posição que eu encontro é buscar o Senhor. Eu não sei o que fazer, eu busco ao Senhor. Porque chega um momento, irmãos, que qualquer solução humana torna-se inviável para a resolução das nossas demandas. E não resta alternativa outra que não seja buscar o Senhor. Antes de ir atrás do seu oficial general, antes de ir atrás do chefe do seu exército, antes de reunir as tropas, ele chama o povo, reúne gente de oração, apregou um jejum e diz, nós precisamos buscar ao Senhor. As guerras, antes de serem vencidas com armas, são vencidas com o joelho. Primeira coisa, quando nós não sabemos o que fazer, é buscar o Senhor. Agora é lógico, o Satanás é esperto. A primeira coisa que ele aguça na vida de gente que sofre é querer afastar de Deus. Saiba, todo sofrimento que abater a sua vida é uma porta para Satanás tentar te afastar de Deus. Mas a solução é aproximar-se de Deus. Quando não souberes o que fazer, busque ao Senhor. Em segundo lugar, versículo 4. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Peça socorro. Peça socorro. Diz o verso 4, então, que Judá se congregou para... Tem alguém com a Bíblia aberta aqui nessa igreja? Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente pede socorro. Não é vergonha pedir socorro. Vergonha é morrer com os próprios defeitos. Pedir socorro não é vergonha. Qualquer um que julga estar de pé tem que ter cuidado para não cair. Vergonha é não pedir socorro. Nós somos frágeis, nós somos humanos, nós somos pecadores. Agora os céus, através de Jesus, mandaram uma grande notícia para nós. Deus nunca desiste de você. Peça socorro, peça ajuda. Tem fundo de poço que a gente não sai sozinho.
senhora pode tentar, minha irmã, a senhora não sai sozinha. Você pode tentar, meu irmão, você não sai sozinho. Peça socorro. Agora, um rei poderoso. Você já imaginou um rei poderoso pedindo socorro? Está pedindo. Não só ele, como todos os seus súditos estão em uníssono, em uma só voz, pedindo socorro a Deus. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente pede ajuda, a gente pede socorro. Não tenha vergonha de pedir socorro. Tenha vergonha em morrer com a sua demanda. Porque o salário do pecado é a morte. E tem caminhos que ao homem parecem justos, parecem próprios, parecem probos, mas que no final resultam em morte. Tenha medo disso. Tenha vergonha disso. De pedir socorro, jamais. Em terceiro lugar, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Repare comigo o verso 12. Reconheça a sua fraqueza. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força. Olha o que o Josafá está dizendo. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Reconheça a sua fraqueza. Olha o que o Josafá está dizendo. Eu não tenho força para sair dessa. Porque é verdade, irmãos, tem alguns problemas na vida que a gente tem força para resolver. Tem, lógico. Você foi demitido. Pior, você foi demitido injustamente. Algumas demissões são injustas. Foi demitido injustamente. Dá para resolver. No outro dia você acorda, prepara um belo do currículo e sai, distribui. Passa uma semana, às vezes nada, as coisas estão difíceis, 2 semanas, faz um contato, conversa com um, conversa com outro. Daí a pouco você consegue uma porta, às vezes não é a que você quer, mas dá para salvaguardar a sua dignidade. Tem problema que dá para resolver. Pronto. Ficou doente. Não é uma doença grave, não é uma doença mortal, não é uma sentença definitiva. Liga para alguém, ou pega uma condução, ou se não está tão derrubado assim, vai ali no hospital, vai numa clínica, toma um soro, toma um remédio, dá para resolver. Dá para resolver. Enrolou-se com cartão de crédito? Resolve, quebra ele. Quebra ele. Diminui um pouquinho o padrão, economiza, puxa, quebra. Come mais um pouquinho em casa. Exclui suas contas nos aplicativos que você não usa. Ah, pastor, mas é baratinho, é só R$ 42,90. Primeiro que não é só R$ 42,90, é R$ 42,90 mais o tempo que você perde. E é R$ 42,90 em 20. Tem 20, tudo é um dinheirinho. Dá para resolver. Dá para resolver. Ah, mas tem coisas que não dá para resolver. Tem coisas que não dá para resolver. É isso que o Josafá está dizendo. Não tem força em mim para resolver essa demanda. Eu não consigo. Já tentei, mas eu estou vendo lá 3 grandes exércitos vindo contra mim. Espada, cavalo, tudo. Guilhotina, lança-chamas. Não dá. Não há força em nós. Não sei o que fazer. Reconheça. Reconheça quando a situação que te envolve está acima de suas forças. Volto a dizer, porque às vezes é muito fácil para nós ou terceirizar a responsabilidade ou se esconder atrás de uma ineficiência pessoal. Mas não é esse o caso. Tem coisas que você pode resolver. Agora tem coisas que você não vai dar conta. E você vai precisar reconhecer que não dá conta e dizer, Deus, já tentei, não consigo. É mais forte do que eu, é maior do que eu não dou conta de resolver.
A montanha é muito maior. Isso que chegou para mim é muito maior. Tem uma frase que eu acho interessantíssima. O pessoal diz assim, é porque eu tenho uma raiva de frase de efeitos que só Deus. O pessoal assim, tudo é uma questão de força de vontade. Já ouviu isso? Quem quer consegue. Mentira, irmãos. Claro que não. O mundo não é assim, não. As coisas não, as contas não fecham assim, não. Não é só questão de força de vontade, não. Eu conheço muita gente que quer e não consegue. Conheço. Um dia alguém me perguntou se eu acredito na meritocracia. Eu falei, claro. Eu não acredito na meritocracia no reino de Deus. Porque Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz que no que diz respeito à salvação e ao reino não existe meritocracia. Meritocracia existe no mercado de trabalho, na sociedade civil organizada. Claro que existe meritocracia. As pessoas ganham à medida de seus méritos. No reino de Deus não tem nada a ver com mérito. É tudo pela graça. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Mas essa nossa cabeça de que só basta ter força de vontade, a força do pensamento positivo. Meu Deus. A pessoa está com uma metástase no corpo, aí você diz para ela assim, tem a força de vontade. Isso é um crime. A pessoa está com uma depressão profunda, diagnosticada pelo psiquiatra. Aí você diz assim, tem a força de vontade. Não tem força de vontade. Que você nunca saiba o que é isso. E nem eu. São poços existenciais tão profundos. As demandas humanas, as demandas da mente, da alma, são de uma complexidade tão grande que não cabem dentro das nossas frases de efeito. Não é só uma questão de força de vontade, não, irmãos. Tem gente que precisa reconhecer, igual Josafá reconheceu. Sua Bíblia está aberta? Em nós não há força para resistirmos. Não dou conta. Não dou conta. É maior do que eu. É um desafio maior que as minhas forças. Eu pensei que ia dar conta, mas não dou conta. Quando você não souber o que fazer, reconheça a sua fraqueza. Em quarto lugar, ainda no verso 12, quando você não souber o que fazer, olhe para cima. Olha como termina o verso 12. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vamos juntos? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. É olhar para cima, irmãos. Não sabe o que fazer? Olha para cima. Olha para cima. Às vezes você vai olhar para a igreja não tem resposta. Você vai olhar para o palácio do governo, piorou. Você vai olhar para a universidade, para os filósofos, para os sociólogos. Você vai olhar para tudo, para os terapeutas, e você não vai encontrar resposta. Então você olha para cima. Quando a gente não sabe o que fazer, e as competências humanas são ineficazes de resolver, nós olhamos para cima. Eu quero te convidar nessa noite a elevar os seus olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege, Ele é o nosso Deus. Olha para cima, olha para cima, olha para cima. Às vezes você vai olhar para os seus colegas de trabalho, eles já não acreditam em você. Às vezes você vai olhar para a sua família já não acredita em você. Às vezes você vai olhar para os irmãos da sua igreja, eles vão mais julgar você do que te abraçar. Às vezes você vai olhar para o pessoal da rua, piorou. Então olha para cima. Não sabe o que fazer? Olha para cima. Porque do alto nunca falta socorro. Em quinto lugar, quando você não souber o que fazer?
Versículo 15. Saiba de quem é a luta. Isso talvez seja a coisa mais importante que eu tenho para dizer nessa noite. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? E quem está dizendo aqui é o próprio Espírito do Senhor. Que se as lutas são nossas, perdê-la-emos, para usar uma mesóclise, perdê-la-emos. Se as lutas são nossas, vamos perdê-las. Mas se as lutas são do Senhor, Deus nunca perdeu nada. Então funciona mais ou menos assim, uma questão de raciocínio lógico. Se o seu filho é só seu filho, é provável que você perca a sua luta. Ah não, é provável não, é quase certo que você vai perder. Porque nós somos falhos. Você já errou como pai, como mãe? Eu não sei a idade dos seus filhos, o meu tem 4 meses e eu já errei. Fico imaginando o senhor e a senhora aí com o filho já barbudo. A gente erra toda hora. Respirou, errou. Então, se o seu filho só te pertence, você já perdeu. Esquece, irmão. Tem solução não para o seu filho. É ladeira abaixo. Mas se o seu filho pertence ao Senhor, e se você pagar um preço de consagrá-lo ao Senhor, Deus nunca perdeu uma guerra. A questão é a quem ele pertence. Se o seu casamento é só de vocês dois aí, meu Deus, o dono do cartório vai ficar milionário. Porque não tem solução para casamento nenhum. Mas se o seu casamento pertence a Deus, Deus não perde peleja. Se você pertence a você mesmo, se você pertence aos seus impulsos, se você pertence às suas compulsões, se você pertence à sua vaidade, se você pertence aos seus vícios, se você pertence aos seus pecados, se você pertence à sua vontade de não sei o quê, já era para você. É só esperar o dia do seu sepultamento e eu espero estar vivo para fazer o melhor sermão possível. Espero mesmo. Ovelha boa, eu faço questão de preparar um sermão assim, teologicamente profundo. E graças a Deus, todas as minhas ovelhas são excelentes. Mas, se você pertence a Deus, Deus nunca perdeu uma peleja. Você vai sair dessa. Leia comigo, irmão. Não estou divagando aqui não. Eu não estou filosofando diante de vocês nessa noite. Eu não vim aqui lhes apresentar uma teoria pessoal, uma elucubração. Não, leia comigo o final do verso 15. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vamos juntos? Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O que o Espírito do Senhor está dizendo a Josafá é: Josafá, você está preocupado porque são 3 exércitos, você está preocupado porque é uma multidão numerosa. É o seguinte, Josafá, se essa guerra for contra você, você está perdido. Se essa guerra for contra o seu reinado, você está morto. Mas se essa peleja não é sua, mas é do Senhor, você está bem, irmão. Você está feito, porque Deus não perde peleja nenhuma. Em último lugar, verso 21.
quando você não souber o que fazer. Louve. Aconselhou-se com o povo, verso 21, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois de receber a palavra do Espírito de Deus, ao invés de chamar o exército, o Josafá vai chamar cantores. Temos duas opções. Opção número 1, surtou. O medo e o fato de que ele não sabia o que fazer, o fez delirar. Surtou assim, psicose. Sabe a pessoa que dá um surto? Surtou assim, virou a cabeça. Porque se um dia esse país entrar em guerra e o nosso comandante-chefe chamar os cantores para ir para a linha de frente, meu Deus do céu, nós temos que pedir uma intervenção psiquiátrica. Porque cantor não vence guerra. Exceto se Deus está na frente. Se Deus está na frente, você pode botar um monte de bebê engatinhando, o outro exército cai. Os cantores foram marchando na frente do exército, e não atrás, na frente, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando você não souber o que fazer, busque ao Senhor, peça socorro, reconheça a sua fraqueza, olhe para o alto, saiba de quem é a luta e louve. Vai louvando, porque enquanto você louva, Deus vai trabalhando em você e através de você. Que Ele aplique essa palavra no seu coração. E que se existe alguma área na sua vida, na sua casa, na sua família, que hoje você tenha a dizer: eu não sei o que fazer. Aí no seu interior, na sua mente, na sua alma, não sei o que fazer. Eu quero te convidar a acalmar o seu coração. Porque você não sabe, mas Deus sabe. E Deus é bom em todo tempo. E Ele está aqui para te abraçar e para cuidar de você.